Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Na videoaula de hoje nós falaremos sobre as enzimas coagulase positiva e catalase positiva presentes em bactérias do gênero Staphylococcus. Inicialmente, para que vocês possam se sentir familiarizados com esse tema, irei falar brevemente sobre esses micro-organismos. As bactérias Staphylococcus são bactérias anaeróbicas facultativas que têm um formato de cocos, ou seja, são redondas, e se agrupam em cachos, semelhante aos cachos da fruta de uva. E são bactérias que podem ser patogênicas ou não, o que vai depender de como se encontra o sistema imunológico dos animais onde elas são encontradas e também se a espécie dentro desse gênero possui ou não as enzimas coagulase positiva e catalase positiva. Como único exemplo conhecido até o momento de Staphylococcus que possui as enzimas coagulase e catalase positivas, temos a Staphylococcus aureus. E como exemplo de uma Staphylococcus que não possui essas enzimas na sua forma positiva, temos a Staphylococcus epidermis e também a Staphylococcus sporophithecus, que são bactérias que, mesmo não possuindo as enzimas coagulase positiva e catalase negativa e catalase positiva, elas podem causar alguma doença caso o sistema imunológico onde elas se encontram esteja debilitado, esteja deficiente. Certo. E Lucas, aonde elas são encontradas? Você citou que elas são encontradas em alguns animais e tal. Então, as bactérias Staphylo são encontradas em nós seres humanos, na pele e nas mucosas, nas vacas, nas suas tetas, mas também são encontradas em alimentos, como leite derivados, bolo, carne, etc. E Lucas, e como que a gente faz para identificar essas bactérias, para saber se essa Staphylo ela tem a coagulase e catalase positiva ou não? Então, a gente vai ao encontro das amostras, extrai as amostras, leva ao laboratório e lá no laboratório nós iremos cultivar as bactérias oriundas dessas amostras e a partir disso iremos fazer os testes, que são os testes de coagulase e catalase. Então, primeiramente, nós preparamos o meio de cultura para que essas bactérias Staphylo possam ser cultivadas, possam se desenvolver, e a partir disso, nós iremos notar uma coisa muito interessante. As colônias, que são visíveis a olho nu, de Staphylococcus, elas têm as seguintes características que ajudam a identificar as bactérias corretas para se realizar os testes, que são colônias pretas, bem pretas, com um halo. O halo é um círculo maior, esfumaçado, que se desenvolve ao redor dessa bolinha preta, que é a colônia de bactéria. Então, essa bactéria preta com halo indica uma possível Staphylococcus. Então, nós tiramos essa colônia do meio e colocamos no fluxo, que é o lugar onde será realizado os testes. Então, nós realizamos o primeiro teste de catalase. O teste de catalase precisa do uso de lâminas de água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, e da própria bactéria. Então, numa lâmina esterilizada, para não haver contaminação e não atrapalhar o desenvolver dos testes, colocamos um pouco de água oxigenada. A quantidade de água oxigenada vai variar de teste para teste, do que a pessoa ali quer fazer, quer descobrir. Coloca-se um pouquinho de água oxigenada e a partir disso coloca-se a bactéria, a colônia de bactéria, que tem as características de uma bactéria Staphylococcus. Se essa bactéria Staphylococcus ela apresentar catalase positiva, o que vai ocorrer nessa gotinha de água oxigenada? Ela vai borbulhar. Por quê? Porque a enzima catalase ela possui a capacidade de retirar uma molécula de oxigênio da água oxigenada.
Porque a água oxigenada é H2O, O2. Ela retirando um oxigênio, fica H2O. Então transforma a água oxigenada em água normal. E por que ela faz isso? Ela faz isso como um método de defesa contra agentes que possam querer exterminar elas, mas também a água oxigenada, ela está presente, por exemplo, no nosso corpo, porque é um meio de matar invasores, agentes patológicos. Então, ela tem essa capacidade de quebrar a água oxigenada para que justamente o nosso corpo, o corpo da vaca e de outros animais, quando se tem, o corpo produz essa água oxigenada, ela não acabar com as bactérias que ali estão vivendo, que ali estão se desenvolvendo. Então, por isso que as estáfilos, elas produzem a catalase. Se ela produz a catalase positiva, né, ela faz a água oxigenada borbulhar, isso indica que ela pode ser uma Staphylococcus aureus, que é a estáfilo que apresenta a coagulase e a catalase positiva. Certo, Lucas? Então, fez o teste de catalase, descobriu que a colônia X tem a enzima catalase positiva, tem a enzima catalase na sua forma ativa. E o teste de coagulase, como que funciona? Então, no fluxo também, será realizado esse teste no fluxo também para evitar a contaminação e atrapalhar os experimentos. Serão utilizados tubos de vidro, salina, rack, descarte, outros materiais ali para que possa ser feito o procedimento certinho. Nesses tubos de vidro será colocado plasma de coelho. Por que, Lucas? Plasma de coelho. Porque a enzima coagulase, como o próprio nome diz, coagulase, ela tem a capacidade de formar coágulo. E coágulo no sangue. E formar coágulo no sangue é algo perigoso, porque pode levar a problemas sérios e, em casos extremamente graves, até a morte. É uma capacidade que as bactérias estafilopatogênicas perigosas podem fazer, né? Que no caso, Staphylococcus aureus. Então a gente coloca esse plasma nos tubos de vidro, acrescenta salina para dar uma liquidez, para lhe dar uma homogeneizada, mistura esse plasma na salina e após isso adiciona uma outra colônia de Staphylococcus, né, uma colônia preta com halo ao redor, que não tem como usar a mesma colônia, porque como são muito pequenas, não tem como usar a mesma colônia que foi vendo na catalase para coagulase. Mas aí você pega uma outra colônia que tem as características iguais, né, que indica ser uma colônia de Staphylococcus. Aí então você acrescenta uma colônia de Staphylococcus, né, que é aquela colônia preta com halo ao redor, nesse tubo de vidro com o plasma de coelho e o de salina, e você coloca, após acrescentar a bactéria, nessa solução de salina com plasma de coelho, você coloca os tubos na estufa a 37 graus por determinado tempo, para que então você possa ver se vai desenvolver coágulo ou não. Quando desenvolve coágulo, essa solução de plasma com salina, ela endurece, fica uma coisa pastosa, gelatinosa. Então você descobre que aquelas bactérias, elas possuem essas habilidades de coagular o sangue. Produz a proteína, não, perdão, possui a enzima coagulase na sua forma ativa. E pessoal, e para que vocês possam ficar mais por dentro desse tema que eu acabei de citar, eu vou explicar para vocês rapidamente aqui o que são enzimas, já que eu citei e expliquei para vocês sobre as enzimas coagulase e catalase positivas presentes nas bactérias do gênero Staphylo. Então, no geral, o que são enzimas? Enzimas são proteínas que exercem a função de catalisadores biológicos. E elas são as moléculas mais importantes para o bom e o ótimo funcionamento das células, garantindo o bom funcionamento das reações. Lembrando que as enzimas sempre vão se acoplar a substratos, ou seja, a biomoléculas muito específicas. Por exemplo, uma enzima X nunca vai se acoplar a um substrato A, B, C, D, E, F, não. Uma enzima X sempre vai se acoplar ao seu substrato correspondente,
garantindo assim o bom funcionamento. E como que ocorre essa ligação, esse contato? A enzima possui um lugar chamado centro ativo, e nesse centro ativo, o seu substrato correspondente irá se conectar a ela, garantindo o funcionamento das reações. E como curiosidade, o próprio corpo ele regula esse funcionamento e atuação das enzimas por meio de formas reversíveis, na qual ele usa inibidores competitivos que irão competir pelo substrato, pelo centro ativo da enzima, para assim evitar com que a enzima possa trabalhar, e trabalhando na quantidade equilibrada, na forma correta. E também há os inibidores competitivos, não competitivos, que se acoplam em outra parte da enzima, não competem pelo substrato, pelo centro ativo, porém ao se grudarem na enzima, em qualquer outra parte da enzima, atrapalham o funcionamento dela. E aí quando o substrato vem, não consegue ocorrer uma reação legal, ou nem ocorre uma reação. E assim é uma forma de controlar também esse funcionamento das enzimas. Mas esses dois tipos de controle que eu citei são reversíveis. Quando o inibidor ele vai embora, ele sai, a enzima volta a funcionar normal. Porém, tem aqueles não reversíveis, em que o inibidor vem, se conecta à enzima, e a enzima literalmente ela para sempre, para todo sempre. E sempre quando uma reação termina, né, ali da enzima com o substrato vai embora, a enzima fica disponível para próximas reações. Ela nunca vai morrer, vai acabar quando uma reação acaba. Ela é reaproveitada. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida podem me mandar, que eu estou à disposição para responder. E desde já, gratiluz, muito obrigado pela atenção e um viva a ciência!